E se um homem do passado, sem smartphone, sem carro, sem sequer um livro escrito por ele, tivesse a chance de sentar frente a frente com o homem que quer levar a humanidade para Marte, esses dois homens, separados por milênios, finalmente se encontram. Não em Atenas, não em um templo, mas em um salão minimalista de concreto, vidro e silêncio, típico de uma empresa de tecnologia. Sócrates está lá, com sua túnica desgastada, pés descalços e olhar que perfura. Ele não traz nada além de perguntas. Elon Musk, por outro lado, carrega o peso de bilhões, foguetes, carros autônomos, implantes cerebrais e uma multidão de seguidores que o consideram quase um profeta moderno. E eu? Eu estou sentado num banco, observando esse encontro como quem assiste a um eclipse raro, onde razão e ambição se confrontam. Sócrates quebra o silêncio. Diga-me, Elon, para onde você está levando a alma dos homens? Elon, confuso por um instante, responde com um sorriso confiante, para o futuro, para as estrelas, para além do que qualquer humano jamais sonhou. Mas Sócrates não parece satisfeito. Ele se inclina para a frente, com aquele olhar desconcertante, e pergunta: e o que é o homem, se não sua alma? Se ela se perder no caminho, o que exatamente chegará às estrelas? Essa foi só a primeira pergunta. Naquela sala, não houve debate. Houve desconstrução. E, conforme caminhava hoje, ouvindo o vento entre as árvores e os passos na calçada, essa cena imaginária não saía da minha cabeça. Por isso, neste vídeo, eu quero te levar comigo nessa caminhada. Quero te contar como essa conversa poderia ter acontecido palavra por palavra, tensão por tensão. Porque talvez nessa fábula filosófica haja mais verdade sobre o nosso tempo do que nos discursos das grandes conferências. Comenta aí. Você acha que Sócrates teria aprovado o futuro que estamos construindo? Se identificou com esse tipo de reflexão? Vamos caminhar juntos nesse pensamento. O diálogo impossível. Sócrates entrevista Elon Musk. Me aproximo desse relato com a mente imersa em reflexões. Observo a cena com a curiosidade de um espectador invisível diante de um teatro impossível, uma sala translúcida, moderna, suspensa entre eras, onde dois mundos, separados por milênios, colidem. De um lado, o filósofo que jamais escreveu, mas cuja voz ecoa por séculos. Do outro, o empreendedor que molda o amanhã com códigos, foguetes e algoritmos. Sócrates observa Elon com o olhar de quem atravessa aparências. Não há hostilidade, apenas interesse profundo. Um interesse que se revela na primeira pergunta. Sócrates diz: dizem que queres colonizar Marte, mas por que deixar esta terra antes de compreendê-la? Elon ergue os olhos, talvez surpreso com a simplicidade da pergunta, mas responde: porque nosso tempo aqui é limitado. Tornar-nos multiplanetários é garantir a continuidade da consciência humana. Sócrates retruca: e a consciência vale ser perpetuada mesmo que permaneça inconsciente de si mesma? Um silêncio. Um daqueles silêncios que não constrangem, mas que expandem o ar ao redor. Elon responde: minha missão é abrir caminhos, ampliar os horizontes. Se nos restringirmos ao planeta, estamos fadados à extinção. Sócrates diz: mas o que é extinção senão a dissolução de algo que nunca se conheceu plenamente? A conversa segue. Sócrates pergunta não por curiosidade, mas por hábito. Elon responde como quem equilibra razão e ambição. Dizes que a tecnologia nos salvará, mas salvar de quê? Da dor, da morte ou da própria ignorância? Elon responde: talvez de tudo isso. A tecnologia é nossa extensão, a ferramenta que pode nos levar além dos limites biológicos. Sócrates pergunta: sim, é extensão. Mas extensão de quê? Da sabedoria ou da híbris? Neste momento, não é mais uma entrevista. É um espelho moral. Sócrates não quer derrotar Elon, quer entendê-lo, desvendá-lo. Sócrates diz:
Tu falas em progresso, mas progresso em direção a quê? Construímos cidades inteligentes, mas esquecemos de formar homens sábios. Elon caminha até uma das janelas de vidro e aponta para o céu. O céu é o limite. Marte é só o começo. Sócrates responde. E o céu interior já o exploraste? Antes de conquistar outros planetas, não seria sábio conquistar a si mesmo? Neste momento, penso em O Banquete, de Platão, em como Sócrates falava do amor como impulso para o belo e o bom. E me pergunto, onde está o amor na lógica da expansão? Trecho de O Banquete, de Platão. O amor não é nem bom nem belo por si, mas o desejo que nos impulsiona a alcançar tais coisas. Sócrates então diz: se desejas salvar a espécie, deverias começar salvando a alma humana da superficialidade. Elon responde: mas as pessoas precisam de esperança, e esperança nasce de ação. Sócrates diz: concordo, mas ação sem exame é como navegar sem bússola. A sala parece ficar mais densa, não de tensão, mas de peso filosófico. Sócrates avança. Tu crias máquinas para entender o universo, mas já criaste algo que te ajude a entender teu próprio espírito? Elon sorri, brevemente. É uma pergunta que talvez nunca tenha ouvido, talvez nem de si mesmo. Tuas redes sociais, teus foguetes, teus robôs, libertam o homem ou o tornam mais distraído? Elon responde: a tecnologia é neutra. O que fazemos com ela é o que importa. E quem está ensinando o homem a fazer escolhas sábias? Elon hesita. Pela primeira vez ele parece realmente contemplar a pergunta. Olha para baixo, não em derrota, mas como quem procura dentro de si uma resposta ainda não formulada. Dizes que queres ampliar a consciência da humanidade, mas consciência sem sabedoria é apenas um espelho que reflete ruído. Elon responde: é verdade que há um ruído constante, informações demais, profundidade de menos, mas não podemos parar. O movimento é necessário. Sócrates diz: sim, mas movimento sem direção é apenas agitação. Nesse instante, um pensamento me atravessa como uma faísca. Estamos diante de dois mundos que não se excluem, mas se tensionam. A urgência do futuro encontra a paciência do exame interior. E nesse atrito nasce algo raro, consciência filosófica. Sócrates pergunta a Elon: se pudesses construir uma máquina que lesse a alma, o que verias? Um código limpo ou um labirinto? Elon responde: um labirinto, mas talvez um labirinto com saída. E quem te disse que a saída está fora? Nesse momento, percebo que a entrevista é, na verdade, uma fábula, uma metáfora da nossa era. Elon representa o impulso de ir além. Sócrates, o chamado para olhar para dentro. Elon quer transcendência técnica. Sócrates, transcendência ética. Sócrates, é fácil lançar um foguete. Difícil é lançar uma pergunta honesta dentro de si. Elon, talvez por isso eu lance tantos foguetes. É mais fácil mirar o céu do que olhar para dentro. Sócrates, salvar a humanidade? Antes disso, seria prudente perguntar: o que a torna digna de ser salva? Essa pergunta ecoa em mim, em ti, em todos que escutam. E é aí que me dou conta. Essa conversa nunca foi sobre tecnologia ou filosofia apenas. Foi sobre nós, sobre o que estamos nos tornando, sobre a pressa em resolver o mundo sem antes entender o coração humano. A entrevista termina não com um aperto de mãos, mas com um silêncio fértil. Um silêncio de quem sabe que plantou mais dúvidas do que colheu respostas. E talvez seja esse o papel da filosofia em tempos de tecnologia. Lembrar-nos de que as perguntas certas valem mais que todas as soluções rápidas. Enquanto o som da conversa se dissolve, fico em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque há perguntas que exigem silêncio para serem sentidas. Sinto que acabei de testemunhar algo maior do que um simples experimento mental. Essa conversa me toca não como uma história distante, mas como um espelho
onde vejo refletidos os dilemas do nosso tempo, e os meus também. Penso em como somos seduzidos por promessas de futuro. Cidades inteligentes, cérebros conectados à internet, colônias interplanetárias. Mas me pergunto, o que adianta voar para Marte se ainda tropeçamos na empatia? Do que vale a inteligência artificial se ainda não sabemos escutar de verdade uns aos outros? Essa entrevista fictícia me confronta, me provoca, me obriga a pensar em como temos priorizado a eficiência acima da sabedoria, como temos substituído o silêncio reflexivo pelo ruído constante das notificações, como criamos tecnologias para todos os aspectos da vida, menos para aquela que realmente importa, a arte de viver com sentido. E se Sócrates estivesse aqui hoje, talvez não se interessasse tanto pelos nossos gadgets, mas pelas nossas perguntas mal formuladas. Ele não diria, compartilha esse vídeo. Ele diria, examina tua vida, pois uma vida não examinada não merece ser vivida. Olho para o mundo agora com outros olhos. Tento me imaginar na pele de Elon, pressionado a sempre criar algo novo. Tento me imaginar como Sócrates, recusando todas as respostas fáceis. E então, me vejo, no meio disso tudo, um observador, um aprendiz, um ser humano tentando entender onde está a verdade entre o impulso de ir além e o dever de olhar para dentro. Por isso, agora eu te pergunto, se Sócrates entrevistasse você, o que você diria sobre sua missão, sobre seus desejos? Você está construindo foguetes? Ou está aprendendo a escutar o próprio silêncio? Comenta aí. Qual seria a pergunta que mais te desafiaria se estivesse diante do maior filósofo da história? Se você sentiu algo com essa reflexão, escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem também precisa parar e pensar. Vamos seguir juntos. Nem só para frente, mas também para dentro. Até a próxima caminhada.